Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na Rede E. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as alergias atingem 30% da população mundial. E segundo especialistas, até o final do século, pelo menos metade dos brasileiros irão sofrer de algum tipo de alergia. Por isso, para falar do tema, nós recebemos hoje a doutora Ana Clara Ferrão, que é otorrinolaringologista. Esse nome é comprido, às vezes não dá para falar, dobra a língua, mas você pode dizer otorrino, né? Doutora Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? E vir esclarecer. Nós estamos vivendo um período de muita sequidão, ou seja, baixa umidade relativa do ar, e compromete muito as vias aéreas superiores. E com frequência a gente vê observações da televisão, ingesta de água e tal. O que a gente verdadeiramente pode fazer em relação a esse período, que todo ano nós passamos por ele, né? E as tendências alérgicas que as pessoas têm, principalmente as crianças, os jovens, com dificuldade respiratória noturna, dormindo mal, queda do aproveitamento escolar. O que a senhora tem para nos orientar, para alertar a população e como fazer? Com certeza, doutor Luiz. Primeiro, obrigada pelo convite. O que acontece é que essa época do ano a gente acaba sofrendo mais, porque a umidade relativa fica abaixo aí dos 30% até em alguns dias, que é considerado como alarmante pela Organização Mundial de Saúde. E o que acontece é que quando o ar tem essa baixa umidade, os nossos cílios que tem na mucosa respiratória, que tem no nosso nariz e na via aérea toda, não conseguem funcionar normalmente. E acontece que o nosso nariz, que deveria ser o filtro do nosso organismo, fica muito sobrecarregado. Então, quando isso sobrecarrega, geram os inúmeros sintomas obstrutivos. Então, é aí que as rinites pioram, as pessoas acabam ficando com mais congestão nasal, espirros, coriza e até mesmo os sangramentos nasais ficam muito mais evidentes. A gente acaba tendo muita queixa de principalmente crianças com sangramento nasal por causa dessa mucosa muito seca. Muito seca. Certo? O que a doutora está colocando, ela falou em cílios, né? O que são cílios? Talvez você tenha aí uma interrogação, né? Cerdas, pior ainda, né? Dificultou mais. Imagina um campo de trigo, aqui no Brasil não tem muito campo de trigo ou então de arroz. Quando o vento sereno bate, aquela bluma, né? Bate por cima, então aqueles movimentos discretos a gente tem nos cílios. Como é que fosse aquilo, como são essas cerdas, são essas estruturas que mexem e elas têm a finalidade de filtrar, como disse a doutora. E aí, no tempo seco, isso aí fica comprometido, eles mexem pouco e passam os alergenos, ou seja, aqueles elementos que vão causar o processo alérgico e a inflamação. Por isso que a doutora está falando. É comum esse sangramento por ocasião dessa época, doutora? É muito comum, doutor Luiz. O que acontece? Na nossa mucosa, no nosso nariz, bem nessa região anterior, a gente tem muitos vasos sanguíneos. Quanto mais seca está a mucosa, mais fininha ela fica, igual a da nossa pele mesmo. E essa mucosa muito fina faz com que esses vasos fiquem muito sensíveis. Então, principalmente as crianças que manipulam muito o nariz, podem acabar lesando, fazendo como se fosse um cortezinho mesmo nesse vaso e gerando sangramento. O que costuma assustar muito as pessoas, porque esses vasos, apesar de serem fininhos, têm um fluxo sanguíneo muito importante. E daí acaba gerando um sangramento que, num primeiro momento, parece volumoso e assustador, mas que, por sorte, conseguem ser controlados, na grande maioria das vezes, com facilidade, tá? Que bom. Você veja que a doutora falou dos vasos que estão aqui na frente. A finalidade deles é aquecer, né? Filtrar, aquecer, enfim. E por ocasião da sequidão que nós estamos vivendo, eles ficam, a mucosa fica ressecada, comprometida. Ela falou às vezes da pele. As pessoas de idade têm aquelas manchas, né, que são a púrpura senil, que recebe o nome.
A mesma coisa, aquilo é devido à sequidão da pele e também à redução do tecido celular subcutâneo. E no nariz não é diferente, porque é agravado nas crianças, mas também adultos. Tem muitas pessoas de idade que às vezes começam a sangrar de uma hora para outra. Com certeza. É preocupante isso? Então, em geral, não, tá? O que eu sempre falo para os pacientes que a gente precisa entender é o que fazer na hora de um sangramento nasal. Então, a primeira coisa é tentar manter a calma, porque acaba sendo uma situação desesperadora, mas pensar que em 90% dos casos, esses sangramentos vão se resolver de forma espontânea, tá? Ou seja, a gente vai conseguir controlar em casa. Aperta. Exatamente. Então, eu falo que são 2 segredos. O primeiro, sempre colocar a cabeça para frente e não para trás. Não para trás. Porque quando a gente coloca para trás, esse sangue que está saindo pelo nariz vai todo para a garganta e acaba engolindo. E o sangue é muito irritante para o estômago. E depois a pessoa acaba vomitando aquele volume de sangue. Então, cabeça para frente, pressiona o nariz. E daí o segredo que eu sempre falo para os meus pacientes é ter um relógio por perto. Porque na hora do desespero, a nossa tendência é ficar abrindo e fechando para ver se parou. E daí a gente não comprime por tempo suficiente. Não faz a coagulação. Exatamente. Então, olha no relógio e conta de 10 a 15 minutos. Uma coisa que ajuda também é colocar um pouco de gelo no nariz, porque o frio acaba fechando, ajudando a fechar esse vaso sanguíneo. 10 a 15 minutos, não parou de sangrar, aí sim é um sangramento mais volumoso e daí o ideal é procurar um hospital, um pronto atendimento para ser avaliado. Doutora Ana Clara, normalmente o sangramento é unilateral, ou seja, só de um lado, né, do buraquinho do nariz aí, da narina. Quando sangra os 2 lados, é mais preocupante, a pessoa tem que buscar outras causas? O que a gente tem que pensar é que, em geral, quando sangra pelos 2 lados, sangra porque tem um vaso mais grosso, ou seja, que tem um volume maior de sangue. E como as narinas são comunicadas lá no fundo do nariz, esse sangue acaba saindo pelos 2 lados. Então, isso mostra que o sangue é mais volumoso. Igual quando a pessoa começa a cuspir sangue durante o sangramento nasal. Entendi. Quer dizer que esse sangue está escorrendo lá para trás. Então, tudo isso, a duração do sangramento, se sai pelos 2 lados, se a pessoa está cuspindo sangue, tudo isso consegue nos ajudar a pensar que o volume do sangue é maior e que pode ser um vaso mais calibroso. E que daí, às vezes, vai precisar de medidas mais específicas feitas por um médico para controlar esse sangramento. Realmente investigar e tratar. Isso é muito importante. O outro aspecto que a gente enfrenta bastante, né, nos nossos dias hoje, principalmente no tempo do mês de agosto, a época da seca, são as obstruções, o entupimento nasal, né? Isso, dependendo de faixa etária do jovem, chega a 30%, né? E às vezes até mais nessa época. E as crianças dormem mal. O que a senhora aconselha para as mães fazerem? Umedecer o ambiente, umidificar, usar algum vasoconstritor, usar soro? Como é que faz com isso, doutora? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nunca é normal respirar mal pelo nariz. Eu brinco muito que o ser humano se adapta, né? Então, a pessoa sempre respirou mal, ou você sempre viu seu filho dormindo de boca aberta, respirando mal e acha que aquilo é normal. Mas nunca é normal. A gente precisa respirar pelo nariz para, como o senhor disse, o ar ser filtrado, umedecido e aquecido, certo? Nessa época do ano, isso acaba piorando. A primeira coisa a se fazer é aumentar a ingesta de líquido, tomar mais água. É o que eu sempre falo para os pacientes. É impossível a gente pensar em hidratar qualquer coisa se não está entrando líquido através da hidratação. Então, isso é a primeira coisa, certo? A segunda coisa importante é tentar umedecer o ambiente, principalmente à noite, tá? Os umidificadores ajudam, aqueles que a gente compra, aqueles aparelhos, mas até uma bacia de água, uma toalha úmida no quarto... Se não tem um umidificador, põe bacia de água. Com certeza. Eu falo que as avós faziam... Cuidado para não ser grande e para não cair dentro, exatamente, né? Se for criança. Principalmente criança. As avós falavam e elas estão corretas. Isso, às vezes, é suficiente para aumentar pelo menos um pouquinho a umidade do ar. E a lavagem nasal com soro é muito importante, tá? Então, primeira coisa a se falar, que não se deve lavar com água, tá? Com água da torneira. A lavagem nasal se faz com soro fisiológico e pode ser feito com seringa, com conta-gota, com a própria garrafinha do soro mesmo. O importante é umedecer. Perfeito. Não precisa, não tem uma técnica perfeita, tá? O importante é estar umedecendo esse nariz.
Sobre os vasoconstritores que o senhor falou, que são aquelas gotinhas que quando a gente pinga desentopem milagrosamente o nariz, é importante fazer um alerta principalmente nas crianças, tá? Porque esse tipo de remédio tem 2 problemas. O primeiro é que eles causam por si só uma rinite no nosso nariz. Então a gente falou das rinites, que é a inflamação nasal, que faz ele ficar entupido. E quando a gente usa esse remédio é como se ele viciasse o nosso nariz. E cada vez mais a gente precisasse de doses maiores. Entendi. Nós normalmente temos ouvintes e telespectadores que fazem perguntas. Nós temos a pergunta da Kênia Castilho, 45 anos, é empresária. Vamos ver o que é a dúvida da Kênia. Doutor Luiz, meu nome é Kênia. Gostaria de saber se o ronco está relacionado a alguma doença ou a posição que a pessoa dorme. Ronco, ou seja, o ressonar, né, que a gente fala tecnicamente, mas é exatamente o ronco. Kênia, muitas vezes é posição, mas grande parte das vezes não é. E a doutora Ana Clara, ela vai responder e esclarecer. Vamos lá, o que a gente precisa entender? Igual eu disse que respirar mal pelo nariz nunca é normal, o mesmo vale para o ronco. Roncar nunca é normal, certo? E ele tanto é uma doença quanto pode ser causado por algumas doenças. O que eu quero dizer com isso? A obesidade, por exemplo, é uma doença que favorece o ronco. A obstrução nasal, como o senhor disse, então quem tem rinite, sinusite, respira mal pelo nariz, isso pode gerar o ronco. Mas o ronco esconde atrás dele também uma doença grave que é a apneia do sono, que é quando a quantidade de oxigênio que tem no ar e que deveria entrar até os nossos pulmões fica reduzido durante a noite enquanto a gente ronca. Isso sobrecarrega o cérebro, sobrecarrega o coração, os vasos sanguíneos. Isso pode ter a ver, sim, com a posição, mas na grande minoria das pessoas. Kênia, você está vendo que o ronco, sempre que tiver, se for aqueles indivíduos que roncam a noite inteira e que durante o dia estão dormindo em qualquer posição, que sentam ou encostam, isso é comum, desde manhã cedo até qualquer hora. Ele parou, ficou quieto, ele dorme. Então, esses indivíduos precisam verdadeiramente procurar o médico. E a doutora falou sobre a questão da obesidade. Nós vamos para um breve intervalo, nós já voltamos e vamos continuar conversando sobre o ronco, principalmente em relação a essa questão da obesidade que virou uma epidemia na nossa sociedade. E aí você vê, o pessoal fala, não tem nada a ver com gordo. Tem a ver sim. Porque se você fica gordo ou gorda, você ventila mal. E isso significa pouco oxigênio para o cérebro. Você começa a comprometer a sua função cognitiva, raciocínio, integração, verificação, atenção, tudo é ruim. E a doutora vai explicar mais sobre isso, como que a gente deve proceder. Não saia daí e nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 998321122. Hoje nós estamos conversando com a doutora Ana Clara Ferrão, que é otorrinolaringologista e médica do Hospital Militar de Área de Campo Grande. E aqui uma homenagem ao Hospital de Área de Campo Grande. É o hospital mais antigo de Campo Grande. Se não me engano, ele foi fundado em 1800, acho que é antes da proclamação da República. Né? Realmente é um hospital muito interessante, histórico, colocado numa posição geográfica estratégica para a época, né? Porque ali passava, inclusive, a ferrovia que veio depois. Né? E a doutora Ana Clara, ela presta serviço, né, ao Hospital Militar de Área, na área de otorrino, e nós conversávamos anteriormente sobre a questão do ronco. Doutor, o que pode ser feito antes de chegar naqueles aparatos que o indivíduo tem que colocar como um marciano na hora que vai dormir? Então, a primeira coisa, o que dá para ser feito por toda a população é tentar diminuir esses fatores de risco que levam a gente a roncar. Porque a mudança de estilo de vida, ela sempre
vai ser uma etapa do tratamento do ronco. Sim. Então, falando nisso, quais são os principais? O primeiro, controle do peso. Isso é fundamental. Eu costumo falar que quando a gente deita, o nosso peso em excesso fica deitado em cima da gente. Em cima do pulmão. Exatamente. Isso pressiona toda a nossa via aérea, comprime e faz com que o nosso pulmão tenha muito mais dificuldade de absorver esse oxigênio que está entrando, certo? Além disso, tem alguns estudos interessantes que mostram que a gente não ganha peso só na barriga, a gente ganha peso no pescoço, comprimindo a via aérea superior, a gente ganha gordura na língua, que acaba caindo lá atrás na garganta e diminuindo a passagem de ar. Então, o controle do peso é o primeiro item fundamental. O segundo item importante é o que a gente chama de higiene do sono. Então, a gente precisa ter alguns bons hábitos antes de deitar para nos ajudar a dormir melhor. Então, diminuir as atividades ao longo do dia, evitar o uso de eletrônicos antes de dormir, ter um ambiente mais escuro, tentar dormir todo dia no mesmo horário, isso tudo vai ajudar. Diminuir a ingesta de bebida alcoólica é muito importante também, porque quando a pessoa consome bebida alcoólica, ela acaba ficando com toda a musculatura relaxada, e isso também favorece que as estruturas fechem, colabem e passe menos oxigênio, além de ajudar a vibrar ali as estruturas da garganta, que é o que faz o barulho do ronco. Isso aqui é um detalhe importante, doutora, porque de uma maneira geral, nós vivemos uma sociedade onde a depressão está aumentando também, infelizmente. E o que é interessante é que as pessoas elas acabam ingerindo álcool para sair da depressão. Não é? É a busca. Depois gera mais depressão. Sim. E o que a doutora está dizendo, para você ventilar o seu pulmão e, consequentemente, oxigenar bem o seu cérebro, você não pode beber para relaxar e ir dormir, porque vai piorar o seu cérebro. É o que a doutora está dizendo, a doutora Ana Clara. É importante você atentar para isso, porque aquilo que se faz normalmente, vou tomar aqui um relaxante para ir dormir. Ela está chamando a atenção disso daí. Doutora, é interessante um aspecto, né? A gente, como clínico, lida muito com obeso, né? E esses indivíduos que ficam dormindo, né? Existe uma síndrome em medicina, a senhora deve lembrar, né? Daquele indivíduo que é gordo e que para de respirar, né? E que, infelizmente, acaba dificultando muito aquilo que a senhora comentou, né? Isso aí está descrito lá atrás, um romancista inglês, Charles Dickens, e ele descreve como dificuldade de manter a atenção. E ele fala assim, o livro que ele escreve, ou seja, o romance que ele escreve, As Aventuras da Família Pickwick, né? A senhora já ouviu falar no Pickwick. E aí eu fui ler esse livro. Eu falei, interessante, porque ele está descrito desde 1957 por um autor americano, essa síndrome. Síndrome de Pickwick. O que é o Pickwick? É um indivíduo que é obeso, né? E que pensa muito em comida e, de uma maneira geral, ele parou, ele dorme. E de noite ele não consegue aprofundar nas fases do sono, né? E ele está sempre cansado durante o dia. E o que é interessante é que o autor que descreveu isso, ele descreveu como síndrome de Pickwick, né? Mas eu fui ver o livro, e o indivíduo chamava Joey, o gordo, que era funcionário. Devia ser síndrome de Joey, né? Então a gente vê muito isso. O que tem a ver a obesidade com essa alteração? A senhora poderia explicar para o nosso telespectador? Exato, porque a população obesa tem um aumento importante do que a gente chama de síndrome da apneia do sono, que é justamente quando entra menos oxigênio no nosso organismo. Isso é muito importante porque a gente tem que pensar que a gente dorme todas as noites. É o que eu falo para os pacientes. E pelo menos 8 horas. Exatamente. Tem uma analogia que ajuda muito a população a entender. Na época da pandemia do Covid, a gente ouvia muito que se a sua saturação, que é quando colocava ali e olhava o oxigênio, tivesse menor que 94%, você tinha que procurar um médico.
Hoje, quando a gente avalia esses pacientes que têm apneia do sono, que roncam, a gente vê que muitos deles se mantêm quase a noite inteira oxigenando menos de 80%, chegando a 60% de saturação, 64%. Isso sobrecarrega muito o nosso organismo. Isso aumenta a pressão arterial, isso aumenta as doenças cardíacas, isso piora o controle do diabetes, porque não basta a gente dormir. É preciso atingir os estágios, né? Com certeza. É preciso que a gente atinja os estágios profundos do sono. E o nosso organismo é muito inteligente. Então, quando ele detecta que o oxigênio está caindo, ele faz a gente dar uma acordadinha, ele superficializa o nosso sono. Por isso que esses pacientes nunca chegam nos estágios profundos do sono. Acordam sempre muito cansados, dormem em qualquer lugar e têm um organismo todo inflamado, todo sobrecarregado. Então, a pessoa passa a vida inteira tratando um monte de doença e a causa da grande maioria dessas doenças ocorre enquanto ele está dormindo. E, para isso, as pessoas, às vezes, não se atentam muito. Causado pela obesidade. Você que não gosta de falar do gordo aí, fica atento. A gente sempre insiste nisso. Quando fala gordo, é pejorativo. Não. Obesidade é terrível. Eu digo sempre que a obesidade é a raiz de todos os males. Nós temos uma pergunta, doutora, e agora vamos responder mais uma, que é da Daniele Correia, 42 anos. Ela é técnica em radiologia, deve saber um pouco de medicina. Vamos ver o que a Daniele tem para perguntar. Doutor Luiz, me chamo Daniele e tenho uma dúvida. Toda vez ao deitar no lado esquerdo, sempre escuto batimentos cardíacos. Fica tum, tum, tum no meu ouvido. Então, sempre tenho que me virar para o lado direito para conseguir dormir. Devo procurar um especialista em otorrino? Daniela, a sua pergunta é muito interessante, eu estou rindo exatamente por isso, viu? Não, você não tem que procurar o otorrino. Nós vamos deixar a doutora Ana Clara responder, mas depois a gente responde e tenta ajudar você nisso daí. Doutora, por favor. No seu caso, o seu problema também está na minha área, mas não é tanto uma doença relacionada ao sono, tá? O problema é que você pode ter um tipo de zumbido, que são essas alterações do ouvido, e que existem os zumbidos pulsáteis, que são pessoas que ficam ouvindo como se fosse uma pulsação do coração no ouvido, e os zumbidos não pulsáteis, que são pessoas que escutam como se fosse uma cigarra no ouvido. E na hora de deitar, como o ambiente fica mais silencioso, e quando a gente abafa, isso fica ainda mais audível, pode ser que ela perceba mais. Existem, sim, algumas alterações da orelha média, algumas doenças que podem causar esse zumbido, e é sempre importante investigar mesmo. Daniele, deixa eu só colocar aqui uma coisa para você. Você falou que você fica tum, 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 escutando. Isso é comum, quando você pressiona, você sente a artéria, você ouve. O que a doutora Ana Clara chamou a atenção é que se você tiver zumbido, geralmente... Você tem 42 anos, é jovem ainda, né? Eu ia dizer que pessoas mais de idade, mas tem familiarmente, né, doutora? Pessoas já bem jovens, já com uma certa otoesclerose, ou seja, um endurecimento dos ossículos, e aí pode dar esse tipo de zumbido. Mas uma coisa importante, que de uma maneira geral, nós médicos não insistimos com o paciente, é para ele preferir o decúbito lateral direito. Né? Isso tem trabalhos, Daniele, mostrando que quando você deita do lado direito, você estimula um sistema nervoso autônomo, que é chamado parasimpático. É o sistema da tranquilidade, é o sistema do descanso, é o sistema da redução da frequência do coração. As pessoas sempre reclamam isso para o clínico e o cardiologista no consultório. Doutor, eu deito do lado esquerdo, não me sinto bem. Vira para o outro lado. Não precisa tratar, né? Vira para o outro lado. Claro que você já fez a avaliação. Vira para o outro lado, que o lado mais fisiológico é o lado direito, né? Porque você estimula o parasimpático. Se você deita para o lado esquerdo, você estimula o simpático, que aí você pode ter a batida, você pode ter a arritmia. Não é que você vai ter. Isso eu quero deixar claro aqui. Você pode não ter, mas é importante que você saiba disso. A melhor posição para deitar é a direita. Mas tem já, eu deito do esquerdo. Tá bom, tá adaptado, fica do lado esquerdo. Sem nenhum problema. Mas se você tem algum desconforto para o lado esquerdo, vá para o lado direito, que fisiologicamente é a melhor posição.
Doutora, nós estamos chegando ao fim e antes disso, nós gostaríamos de dar a palavra à senhora para as suas considerações finais e alertar sobre aquilo que a senhora acha importante no tempo que nós estamos vivendo, principalmente na área de otorrino. Certo, então nesse momento é importante a gente ressaltar sobre os cuidados com essa baixa umidade do ar. Eu acho que agora é o fundamental. Então, assim, estimular as pessoas a se hidratarem, principalmente crianças e idosos que tendem a tomar menos líquido e a gente precisa estar estimulando eles a ingerirem. Lavar o nariz com soro fisiológico, fugir dessas gotinhas milagrosas que desentopem o nariz. Elas podem ser tóxicas para as crianças, fazem mal para o coração. Então, não adianta buscar milagre. Tem muitas pessoas, inclusive, com arritmia por causa disso. Com certeza, com certeza. Crianças podem entrar em coma se ingerirem essas gotinhas de forma indevida, de forma indiscriminada. Então, assim, não existe um milagre. Muitas vezes, só lavar o nariz com soro, que é uma coisa acessível para qualquer um, já vai melhorar muito a qualidade respiratória. Agora, caso tudo isso seja feito e não melhore, tentar procurar um atendimento médico para buscar uma boa respiração nasal. Doutora Ana Clara Ferrão, otorrinolaringologista. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, foi realmente muito bom. E quero pedir a você que siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá!